Tá, galerinha, ó, estamos aqui, ó, dia 19 do 4, dia 2 da semana que vem, beleza? Capítulo 3, processo de separação de misturas. Começa com a reflexão, né, Vitor? Como sempre, né? Então, galera, muita atenção que a reflexão vai ajudar vocês na vida de vocês. Ajude eu até hoje, se souber. Então, essa reflexão é um provérbio chinês, tá? Podemos escolher semear, mas seremos obrigados a colher aquilo. Então, você está plantando uma coisa hoje, você vai ser obrigado a colher amanhã. Então, vai no professor, faz devagarzinho, ouça direitinho, vai dar certo, beleza? Você não pode não fazer nada. Então, vamos lá. Então, estamos aqui na parte 58, tá, galera? Misturas homogêneas e heterogêneas. As heterogêneas depois a gente fala, tá bom? Vamos fazer um resumo das homogêneas primeiro, que eu não digo que é mais importante, mas às vezes acaba sendo até mais importante, certo? Então, misturas homogêneas. O que é homogêneo, pessoal? Monofásicas. Uma fase só, por exemplo, água e sal dissolvido. Uma fase só, beleza? E como é que separa isso? Olha aqui. Como é que separa isso? Presta atenção aqui. O que vocês mais conhecem é o quê? Evaporação. Evaporação, que acontece onde? Salinas. Nas salinas, tá? A água do mar não tem só um sal. Cloreto de sódio é o principal, mas tem vários, 8, 10, mais de 10 sais, tá certo? Então, nas salinas, o que acontece nas salinas? Ó, a água evapora e começa a aparecer os primeiros cristais, certo? Então, quais cristais aparecem primeiro? Qual o sal que aparece primeiro? É o sal que está o quê? Está menos dissolvido. Pensa aí, tem 10 sais lá, pensa, vai, 10 sais. Começa a evaporar a água. Qual cristal aparece primeiro? Quais cristalzinhos aparecem primeiro? De quem? Quem está mais dissolvido ou quem está menos dissolvido? Quem está menos dissolvido. Por isso que chama cristalização fracionada. Beleza? Então, tranquilo? Tá? Então vai aparecer as frações, certo aí? Bom, galera, então vamos lá. Antes de a gente falar do outro, vamos relembrar a questão da prova da densidade, ó. Depois a gente fala um quartinho, vai, ó. Depois a gente grava isso aqui, viu, Vitor? Você viu que eu gravar isso aqui, só vai misturar, tá bom? Vamos terminar, ó. Gente, ó, destilação simples e o quê? Fracionada. Colabora para depois no laboratório você poder ver o equipamento da destilação simples. Vai ter uma questão na prova de destilação simples. Vai tomar na prova lá também, tá? Então, primeiro o que é destilar? Destilar, gotejar. Então como é que é isso? Ó, olha aqui, só um minuto, tá? Água mais sal dissolvido. Então olha aqui, ó. Vai colocar água mais sal aqui, dissolvido, né? Tá? Aí você vai aquecer, a água evapora, chega no condensador, o que acontece, pessoal? Condensador, condensa. A água vira líquida, certo? E goteja. Então de novo, ó. Água e sal dissolvido. Você vai aquecer aqui no balão de destilação, vai aquecer, a água evapora, chega no condensador que tá frio aqui, vira líquido e goteja, condensa, beleza? Então destilação simples separa o que, pessoal? Sólido de líquido. Presta atenção que vai estar na prova isso, tá? Separa o sólido de líquido. Agora filé mignon, e a fracionada? Que a diferença, eu vou perguntar, qual é a diferença? Se assim separa sólido de líquido, a fracionada separa o quê? Frações líquidas. Frações. Frações. Então, frações, ó. Frações líquidas. Vamos dar exemplo? Vamos dar exemplo? Petróleo, aqui. Petróleo. Petróleo você tem gás de cozinha, gasolina, óleo diesel, não é assim? Tá? Começa a aquecer o petróleo. Tá? O que acontece? Começou a aquecer o petróleo, quem que destila primeiro? Quem que separa primeiro? Qual fração separa primeiro? A mais leve. A mais leve. A mais leve, que é chamado de mais o quê? Volátil. Mais volátil. O que é volátil? Que evapora facilmente. Então a mais leve separa primeiro. Tá certo? Tranquilo? Tá? E aí? Você tem também, na destilação fracionada, pessoal, na separação de frações líquidas, tá? Petróleo. Você pode separar componentes de quem também? Do ar liquefeito. Faz o ar virar líquido, aumento de pressão, baixa temperatura, aí você pode separar oxigênio, nitrogênio e assim por diante, beleza? Tranquilo? Tá? Bom, turma, então estamos aqui no laboratório aqui mais uma vez, tá? Então é o seguinte, aqui galera, eu estou montando para vocês uma questão de prova que a gente acabou de fazer em sala, que é a destilação simples. Quais são os equipamentos básicos da destilação simples? Bom, você vai ter uma fonte de aquecimento, pegou aqui, Vitor? Fonte de aquecimento, esse aqui chama bico de Bunsen, certo? Bico de Bunsen. Bom, a fonte de aquecimento pode ser elétrica. Por exemplo, isso aqui é a manta de aquecimento, pegou, Vitor? Manta de aquecimento. Qual que é a diferença? A elétrica é uma manta de aquecimento. Por quê? Para você, por exemplo, destilar substâncias, né, combustíveis, porque você não pode aquecer demais, senão é perigoso explodir, certo? Aí você usa manta de aquecimento. Por exemplo, se tiver álcool, por exemplo, você vai poder pôr fogo debaixo do álcool, verdade ou não? Né?
Então você vai usar a manta de aquecimento que você coloca a temperatura no lugar, né, na posição, né, já da ebulição mais ou menos, tá bom? Então vamos, galera. Destilação simples, vai. Fonte de aquecimento, beleza? Tranquilo? No caso, bico de Bunsen ou manta de aquecimento. Aí você vai ter o balão de destilação. Balão de destilação, tá? Ele tem a saída lateral. Pega bem aqui agora, o pessoal vê, ó. Tem a saída lateral, certo? Aqui é o condensador, beleza? Condensador. E aqui é o Erlenmeyer. Escreve Erlenmeyer, fala Erlenmeyer, certo? Então, como é que ocorre? Destilação simples é para separar sólido de líquido, ou vice-versa. Por exemplo, água e sal. Ou água e açúcar dissolvido. Por exemplo, água e sal dissolvido, o que vai acontecer? Claro, você vai ter que ter uma rolha aqui. Ah, galera, normalmente tem um termômetro aqui, viu? Normalmente vocês colocam um termômetro para controlar a temperatura, certo? Principalmente com a manta de aquecimento, né? Então, vamos. Então, você põe uma rolha aqui, normalmente você põe a rolha. Se você não tiver com a manta, põe a rolha normal. Aí mistura água e sal, líquida, né? O que vai acontecer? Aquece, a água evapora. O vapor passa aqui nessa saída lateral, que o balão de destilação tem uma saída lateral. Chega aqui no condensador. Chega no condensador, aí essa superfície está fria, ó. Se você olhar, tem um caninho que passa lá dentro dele. Depois eu deixo você olhar de pertinho. Você consegue pegar? Tem um caninho que passa bem dentro dele, certo? Certo? Então, em volta desse caninho aqui, ó, passa água fria. Porque a água entra por baixo aqui, ó. Entra por baixo, enche e a água sai por cima, a água da torneira. Então essa água fica em volta desse caninho. Então o vapor chega aqui, encontra aqui nesse caninho a superfície fria. Aí ele vira líquido, aí o líquido desce e destila aqui, certo? Destilar é gotejar. Destilar é gotejar. Então de novo, a água evapora, o sal fica. A água evapora, o vapor chega no condensador, condensa, vira líquido e destila. Goteja no Erlenmeyer. Belezinha? Tranquilo? Salve? Bom, agora vamos lá, galera. Qual que é a diferença da destilação simples e fracionada? Está na prova essa pergunta. A diferença é que a destilação simples separa sólido de líquido, ou vice-versa. E a fracionada, quem lembra? Separa as frações líquidas. Frações de petróleo. Petróleo não é uma mistura líquida, não é isso? Então, fração líquida. Por exemplo, gás de cozinha, querosene, óleo diesel do petróleo, beleza? Ou componentes do ar, né? Você pega o ar, liquefaz o ar, baixa a temperatura, aumenta a pressão, o ar vira líquido. Sabia isso ou não? Você pega o ar aqui, aumentar a pressão dele, baixar a temperatura, vira líquido. Aí você destila. Aí o componente de menor temperatura de ebulição sai primeiro. Sempre assim. O que é o componente de menor temperatura de ebulição? É o mais volátil. Então o componente que evapora primeiro é o que ferve primeiro, tem menor temperatura de ebulição. No caso do petróleo, gás de cozinha, gás de refinaria, gás de cozinha, certo? Tá? Aí as moléculas maiores vai sendo mais embaixo na coluna. Então a diferença é essa. Destilação simples separa sólido de líquido e fracionado separa líquidos. Líquidos com ponto de ebulição diferente, certo? Componentes do petróleo, frações do petróleo, frações do ar liquefeito, certo? Detalhe, pessoal, só que na destilação fracionada, tá? Aí precisa ver lá no livro, né? Ou então algum vídeo, destilação fracionada. Aqui, pessoal, em cima do balão, você vai usar, né? Na verdade, você vai usar outro tipo de balão aqui, tá? Você vai usar uma coluna de fracionamento. Você vai ter uma coluna de fracionamento, uma coluna bem grande, tá? E essa saída lateral aqui que você está vendo, ó, vai acontecer mais em cima, certo? Destilaria de álcool, tem aquelas colunas enormes, não viram? Sai de fumaça. Sai de fumaça, tudo. Então, por que a coluna é grande? Porque o petróleo tem várias frações, então você vai aquecendo a mistura com o petróleo, o que vai acontecer? As moléculas mais leves volatilizam primeiro, as moléculas mais leves já vai direto lá para cima. Aí você vai saindo aqui, você vai tirando, por exemplo, gás de cozinha, tá certo? Tá? Gás de refinaria, tá? E as moléculas mais pesadas vai sendo mais embaixo. Percebe? Tá? Para você separar as frações. Então tem várias frações do petróleo. Por isso você usa uma coluna de fracionamento. Então no caso do petróleo, vai ter que ter uma coluna grande, uma coluna de fracionamento, para você separar as frações nos seus devidos pontos de ebulição. Belezinha? Então? Tranquilo? Então, faz um corte só para e passar para cá. Esse aqui é chamado reto, tá? Esse aqui é chamado de serpentina. Esse condensador é chamado de serpentina por causa dessas curvas, certo? E esse aqui é chamado de bola. Quero que você dê uma olhadinha, chamado de bola. De bola. Eu acho que o melhor é esse, viu? Porque aí o vapor, ó, já chega aqui, condensa, vai direto, já protege direto, percebeu? Tá? Então, resumindo, galera, faz junto comigo. Destilação simples, o que ela faz?
Separa o líquido sólido ou vice-versa, tá bom? Tá? Sal dissolvido em água, açúcar dissolvido em água. A água evapora, sai aqui na saída lateral do balão de destilação, chega no condensador, condensa, vira líquido e goteja aqui, destila. Caminhando em mar. E já a fracionada, o que a fracionada separa? A fracionada precisa de uma coluna de fracionamento, uma coluna maior. Para quê? No caso do petróleo, separar as frações do petróleo, né, gente? Aí você vai separar as frações do petróleo, beleza? No caso do ar, se você liquefazer o ar, aumentar a temperatura, baixar a temperatura do ar, aumentar a pressão, o ar vira líquido. Aí você pode separar oxigênio para hospitais, oxigênio para hospitais, né? Nitrogênio para criogenia, para conservar sêmen, na veterinária, por exemplo, muito usado também, tá certo? E assim por diante, tranquilo? Tá? Pessoal, só para finalizar, na destilação fracionada, o mais volátil, tá? O mais volátil, o mais leve, que evapora mais facilmente, destila primeiro, que tem menor temperatura de ebulição. Pergunta final: se eu tiver dois líquidos aqui, líquidos, na qual fração destila primeiro? A mais volátil. Então, a mais volátil. E aí? Mas qual que é a mais volátil? A que tem uma emissão Menor. Isso, garota. Questão da FUVEST, muitos anos atrás. Você tem dois líquidos, mistura líquido, dois líquidos. Não interessa qual. Qual que destila primeiro? Né? Qual que é mais volátil? Beleza, mas o que é mais volátil? Que tem menor temperatura de ebulição, mais leve, então destila primeiro. Beijo.